Fala pessoal, tudo de boas? Aqui é o professor Fernando Coelho, professor de Física. Nesse vídeo vamos aprofundar no estudo da cinemática, vendo bem rapidinho os gráficos de MRU, tá? Esse vídeo é dedicado não somente aos meus alunos, mas também aos estudantes da turma 101, da Escola Vespertino Vidal Ramos, e a minha querida sobrinha Ana Clara, que está no primeiro ano do ensino médio. Sem mais delongas, pega os cadernos aí e bora aprender! Cinemática na física é o estudo dos movimentos. Quando se trata de movimento em linha reta, a gente pode dividir em dois tipos, o MRU e o MRUV. O MRU, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, é o movimento retilíneo uniforme. E essa palavra uniforme é para dizer que ele é sempre com a mesma velocidade. A velocidade ela é constante. Então, como exemplo de um objeto que se move em linha reta com uma velocidade constante, a gente pode considerar, por exemplo, esse trem no Japão, que se move a mais ou menos uns 600 km por hora. Se a gente pegar um trecho de linha reta, sempre com a mesma velocidade, a gente pode classificar isso como MRU. Mas o que é velocidade mesmo para a física? Velocidade nada mais é do que a taxa de variação na posição de um objeto em relação ao tempo. Ah, mas isso parece muito complicado, a gente não precisa de nada disso. Tu já sabe, inclusive, qual é a fórmula da velocidade instintivamente, né? Tu sabe, pensa num carro a 120 km por hora, tá marcando lá no velocímetro. Tu já sabe que o quilômetro é uma distância e que o hora é um tempo. Então a velocidade, quando tu fala, tu diz quilômetro por hora, tu diz distância por tempo. Tá aqui a nossa fórmula de velocidade, nada mais é do que distância dividido por tempo. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que na física existe uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Parece a mesma coisa, mas não é. A distância percorrida é o tamanho total da trajetória e o deslocamento é a diferença entre a posição de chegada e a posição de largada de um objeto. Ou seja, a diferença entre a posição final e a posição inicial de um objeto. A distância percorrida a gente geralmente chama de d, e o deslocamento tem uma letrinha especial, que é o ΔS. Um exemplo, imagina que a gente tem uma estrada com as marcações das posições dos quilômetros nessa estrada. E nós temos um carro que sai da posição 10, vai até a posição 30 e volta até a posição 20. Então qual foi a distância percorrida por esse carro? Primeiramente ele percorreu 20 km, depois ele percorreu mais 10 km. Então no total ele andou 30 km. Essa foi a distância percorrida por ele. Mas qual foi o real deslocamento desse carro? Bom, o deslocamento ΔS desse carro é a posição final menos a posição inicial. Como ele terminou no 20 e começou no 10, é 20 menos 10, o que dá um total de 10 km apenas. Então, como distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes, a gente pode escrever duas fórmulas um pouco diferentes para a velocidade. A fórmula da velocidade média, que vocês já falaram, que era distância dividido por tempo, e uma fórmula chamada velocidade escalar, que é o deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, o ΔS dividido pelo tempo. Essa fórmula de velocidade escalar ela é um pouco mais interessante porque ela consegue nos fornecer mais informações, ela consegue nos fornecer qual foi a variação da posição desse objeto. Ou seja, eu consigo descobrir onde esse objeto começou, a posição inicial, e onde esse objeto terminou o seu deslocamento, a posição final. E a mesma coisa com o ΔT, que é a variação do tempo que esse objeto demorou para fazer esse percurso. Então, se a gente pegar a fórmula da velocidade e substituir a fórmula da variação da posição, a gente obtém isso aqui. E se a gente isolar a posição final, passando o ΔT para um lado e depois passando a posição inicial para o outro lado, deixando a posição final sozinha, a gente obtém essa expressão, que é a posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Mas eu prefiro chamar de sinfonia igual a sanfona mais violino e trombeta. Ou sou safado sim, mas você também. Mas infelizmente essas sugestões não foram aceitas pela física e eles chamam de equação horária da posição. Porque essa equação nos fornece a posição do movimento de um objeto para qualquer tempo, para qualquer horário que a gente colocar nela. Então agora nós podemos montar os gráficos que representam o movimento de qualquer objeto em MRU. Tendo a equação horária da posição, vamos ver um exemplo. Imagina um carro que começou na posição inicial 0 e possui uma velocidade de 2 metros por segundo. Então vamos fazer aqui o nosso sistema de referência. O carro coloca na posição 0 com uma velocidade de 2 metros por segundo e vamos anotar quais são as posições desse carro para cada tempo que a gente colocar nessa equação, começando com 0. Colocando 0 na equação, a gente obtém a posição igual a 0. Para o tempo igual a 1, 2 vezes 1, a gente tem posição igual a 2. Para tempo igual a 2, nós temos a posição igual a 4. Para o tempo igual a 3, posição igual a 6. Então esse carro foi da posição 0 até a posição 6 em 3 segundos. Se nós colocarmos todos esses dados num gráfico, fica, olha só, o primeiro ponto é 0, 0. O segundo ponto é 1
e 2. O terceiro ponto é o 2 e o 4. E o terceiro ponto é o 3 e o 6. Então a gente tem uma reta inclinada para cima. Mas e se esse carro chega na posição 6 e resolve retornar até a posição 0, exatamente com a mesma velocidade? Só que agora, como ele está indo para trás, a velocidade é negativa. Então a gente vai reescrever a fórmula. A velocidade é menos 2 e a posição inicial é 6. Então, substituindo os valores para o tempo na fórmula, a gente tem as posições. Se o tempo for 0, a posição é 6. Se o tempo for 1, a posição é 4. Se o tempo for 2, a posição é 2. E se o tempo for 3, a posição é 0. Então, nesse caso, colocando os pontos 6, 0, 4 e 1, 2 e 2, 0 e 3, a reta fica inclinada para baixo. Então, no MRU, esses são os gráficos S por T, posição por tempo. E eles vão ser sempre dessas duas formas, ou uma reta inclinada para cima, ou uma reta inclinada para baixo. A reta inclinada para cima significa que a velocidade é positiva, e a reta inclinada para baixo significa que a velocidade ela é negativa. Também podemos escrever gráficos da velocidade em função do tempo. Como a velocidade é sempre a mesma, os gráficos são bem fáceis. No primeiro exemplo, a velocidade era sempre 2, então é um valor positivo, 2, que se mantém constante no tempo. E no exemplo 2, a velocidade ela é negativa, então vai abaixo do eixo horizontal no nosso gráfico. Esses são os chamados gráficos de V por T. Então são só esses gráficos e algumas informações importantes. Quanto maior for a inclinação daquelas retas do gráfico S por T, maior vai ser a velocidade do objeto. O movimento dos objetos em que a posição só aumenta, ou seja, em que a reta ela é para cima e a velocidade então é sempre positiva, é chamado de movimento progressivo. Quando a reta é inclinada para baixo, ou seja, a velocidade é negativa, é chamado de regressivo. Não, mentira. É chamado de retrógrado. Porque, infelizmente, eles nunca aceitam os nomes que eu tento dar para as coisas. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a entender melhor um pouco mais a física, deixa o like aqui embaixo e te inscreve no canal. É só clicar no Albert Einstein ali no lado. Muitíssimo obrigado por assistir e fui!